Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Wagner, professor da Rede Docton de Ensino. Exato. O professor Wagner é mestre em Ciência da Educação e Gestão em Território. O professor Wagner escreveu um trabalho acadêmico, uma dissertação, que retrata, fala da emancipação e do massacre de Ipatinga. Professor Wagner, é verdade que a emancipação de Ipatinga é resultado de um massacre? Podemos dizer assim? Sim, podemos dizer, porque já havia 2 pedidos de emancipação ao governador do estado de Minas Gerais, o senhor Magalhães Pinto. No primeiro pedido, ele justifica que num sobrevoo que ele, junto com o presidente João Goulart, fez na época, o presidente o orientou a não emancipar Ipatinga e também Timóteo, porque ele considerava que essa emancipação iria produzir na região um segundo ABC paulista, ou seja, em Ipatinga, a presença da Siderúrgica Uzi Minas, em Timóteo, que também pleiteava a emancipação, a Companhia Cesita, na época, e em João Monlevade já tinha a Belgo Mineira, ou seja, até então, 2 sindicatos muito fortes. Com a emancipação surgiria um terceiro, porque com a emancipação, a Uzi Minas, pertencendo a um território diferente de Coronel Fabriciano, necessitaria da criação de um terceiro sindicato. Então, o João Goulart, na época presidente, sugere, ao então governador que olhasse o que estava acontecendo em São Paulo e verificasse se valia mesmo a pena ou não a emancipação daquele território. Um segundo pedido foi feito, porque o primeiro ele negou, com base nessa justificativa, e a segundo pedido também foi negado. O terceiro não chegou nem a ser um processo de uma articulação política, até porque 6 meses antes houve um gravíssimo incidente entre os empregados da Uzi Minas e os empregados das empreiteiras que serviam a Uzi Minas, no qual houve um confronto entre a vigilância interna da Uzi Minas e vamos dizer assim, uma vigilância da polícia militar na Uzi Minas, onde gerou um confronto e houve um massacre. Oficialmente se registram 7 empregados da Uzi Minas de empreiteiras mortas, mas extraoficialmente os registros chegam a 120. Então, esse evento realmente fez com que o governador Magalhães Pinto, numa negociação política com o deputado de Jaguaraçu, Geraldo Quintão, refletisse e num processo de silenciamento do massacre, ele provocou a emancipação do território de Ipatinga, do distrito de Ipatinga, de Coronel Fabriciano. Então, o massacre realmente foi como se diz aí, o pontapé que fez com que o território realmente fosse emancipado. Professor Wagner, você disse aí que no sobrevoo do presidente da República, ele aconselhou ao então governador Magalhães Pinto de que não provocasse essa emancipação a exemplo do ABC paulista. O que se passava no ABC paulista que era exemplo não muito bom para a criação de um novo distrito, de uma nova cidade? Sim, na verdade, os movimentos de classe, principalmente operariado na época, por busca
de direitos, né? Desde qualidade básica de vida, de atendimento às necessidades básicas de vida, a realmente respeito à legislação fosse realmente cumprido, o que não era, né? Assim como em Ipatinga estava num processo de deterioração muito pior do que acontecia em São Paulo. Ou seja, ele estava dizendo que aquela empresa que ali estava, a cidade não tinha condições de recebê-la, não tinha infraestrutura, era isso que ele dizia? Exatamente. Olha só, a Uzi Minas, ela se instala, ela inicia o seu processo de construção em 1958. Em 1960, ela já estava bem desenvolvida, com a aciaria e o Alto Forno 1 já quase em funcionamento. Ela entra em operação em 1964. O que eu estou querendo dizer com essa linha do tempo? O distrito de Ipatinga, em 1958, ele registrava uma população de 300 pessoas. Em 1962, a população de Ipatinga já registrava 12.700 habitantes. Nossa, de 300 pessoas para 12 mil. Para 12 mil, de 58 a 62. E que infraestrutura tinha esse distrito? Nenhuma infraestrutura. E o pior, quando eu estou falando de população, eu estou falando que essa população ela era composta por 80 a 90% de homens. Homens. Então, e todas essas pessoas vindo de outros estados? Exato. Na verdade, os lugares que mais forneceram esses habitantes foram Caratinga, Governador Valadares, Bahia, Bahia e Belo Horizonte. A maioria dessas pessoas eram oriundas desses lugares. O professor Wagner... E de zona rural. E o que provocou este confronto que resultou nesse massacre? Exato. Olha, nesse período, a Uzi Minas, no seu processo de estruturação, ela só via o quê? Toda uma orientação que os investidores traçavam para ela, metas que os investidores traçavam, de tempo e do que nesse tempo já deveria estar estruturado e em funcionamento, porque recursos muito grandes foram investidos ali. A Uzi Minas, ela atendia ao plano de metas, né, do Juscelino Kubitschek, né, e dentro desse plano de metas, a Uzi Minas, em parceria com o governo japonês, ela foi criada para ser a melhor e a mais equipada siderúrgica do planeta, e principalmente da América Latina. Então, o que acontece? Em troca, né, dessa condição, a Uzi Minas, em nenhum momento, ela estava preocupada com questões sociais. Ela não estava preocupada com questões sociais. Ela precisava responder a um grupo de investidores. Queria mão de obra. Ela queria mão de obra. Ela queria mão de obra. E lógico que, primeiro, se num momento tão curto de tempo, ela recebe, num local sem nenhuma infraestrutura, uma população de 12 mil pessoas, todo tipo de conflito você pode imaginar que aconteceu ali. E dentro desse conflito, nós temos o quê? Uma vigilância que não foi preparada. Não tinha mão de obra especializada de vigilância. Então, essa mão de obra despreparada, em parceria com a polícia militar, que também não tinha salários que permitia uma sobrevivência digna,
Eles fazem uma parceria ali e a gente vê, né, dessa união todo tipo de truculência que se podia fazer com esses operários para proteger o patrimônio da empresa. E não somente o patrimônio, mas como o ego dessas duas corporações, Vigilância e Polícia Militar, que normalmente se apareciam como o poder ali naquela região. Então, em outubro de 63, teve um episódio onde um vigilante na principal portaria, que hoje ela fica na frente do shopping lá de Ipatinga, porém ela não funciona mais essa como portaria. Os empregados, eles tinham a permissão de levar para casa o que eles não comessem da refeição que a Uzi Minas dava para eles. Então era muito comum que as sobremesas e um pacotinho de leite fosse levado para casa para os empregados, né, darem para os filhos, para a família. E nesse dia o vigilante resolveu impedir a saída desse material. Um dos empregados peitou o vigilante e falou que ia sair. Esse vigilante sacou a arma e atirou no pacote de leite que estava na mão do empregado. Foi o suficiente. Isso estava na faixa de 23 horas, mais ou menos. Foi o suficiente para que dali houvesse já que os ânimos já haviam exaltados, né, anteriormente, foi o suficiente para que as pessoas que estavam ali partissem para cima da vigilância, né, e um dos vigilantes consegue sair, chama a polícia militar vem, de certa forma, ela não, como é que eu posso falar? Ela não controla a situação, simplesmente os empregados fogem. E ao fugir da polícia militar, eles já sabiam como que ela agia, eles vão para o seu dormitório, que hoje fica no bairro que é chamado Santa Mônica, no bairro Santa Mônica, no Horto. Né? Então é uma área do bairro Horto que se chama Santa Mônica. Ali era o principal alojamento desses empregados, principalmente de empreiteiras. A polícia militar, não contente, ela vai até o alojamento e confronta esses empregados que lá já tinham um volume de armas muito grande, né, guardadas. E daí acontece o massacre. Então esse massacre é resultado de um saquinho de leite? Bom, ou tem algum conteúdo político ou demandas sociais envolvidas nisso aí? Não, as demandas sociais eram imensas. Aí a gente tem que voltar no processo de anexação do território de Ipatinga a Coronel Fabriciano. Para a gente entender isso, o que acontece? Quando Ipatinga é anexada, e eu já disse que foi anexada por uma ação do então Coronel Fabriciano. Ipatinga foi anexada a Coronel Fabriciano, que já tinha se emancipado de Antônio Dias, como eu disse. Então Ipatinga vai anexar a Coronel Fabriciano como um distrito de Coronel Fabriciano. Como um distrito de Coronel Fabriciano. Sim. E como distrito, Ipatinga não representava economicamente nada para Coronel Fabriciano, mesmo com a presença da Uzi Minas, porque o acordo foi que, quando a Uzi Minas se instala em Coronel Fabriciano, ela teve uma isenção de impostos de 20 anos. Entendi. Então, a Uzi Minas não representava, né, assim, volumes considerados para Coronel Fabriciano. Consequentemente, Ipatinga, que foi anexada a Coronel Fabriciano somente por questões políticas, para que ele conseguisse a emancipação de Antônio Dias, o que acontece? Essa população fica segregada. Essa população não recebe apoio
da representação municipal de Coronel Fabriciano. De Coronel Fabriciano. Então, o Coronel Fabriciano abandona o distrito de Ipatinga. Completamente. Na verdade, Coronel Fabriciano nunca reconheceu aquela população como uma população fabricianense. Ele nunca reconheceu. E outra coisa que a gente tem que ver é que hoje, quem chega em Coronel Fabriciano e Ipatinga quase que não percebe a distância de uma cidade para outra. Mas naquela época não, naquela época era muito difícil o deslocamento, tanto é que só era possível por trem. Só se conseguia sair de Ipatinga para Coronel Fabriciano de trem. E era tipo um trem que passava 7 horas da manhã e para retornar um outro que voltava de Itabira às 17, 18 horas. Então quem fosse, dependesse do trem para voltar, tinha que ir, ficar lá e às 17, 18 horas voltar. Então houve um abandono dessa população. Esse abandono, mais a truculência, né, que existia da polícia militar, como eu disse, era o poder instituído, já que a Uzi Minas não tinha essa pretensão, né? Então, todo esse processo acontece porque o poder público abandonou essa quantidade de pessoas, 12 mil e tantos. 12.700 pessoas, sem menor estrutura, sem o menor reconhecimento do poder público. Só produzindo mão de obras para Uzi Minas. Só produzindo. E Coronel Fabriciano, ele vivia muito bem, porque embora ele não tinha os recursos de impostos gerados pela empresa, mas o comércio era era o comércio que existia na época. E o que representou a Uzi Minas para Ipatinga e para o Brasil? Bom, a Uzi Minas, ela existe até uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa mistura, as pessoas misturam a cidade de Ipatinga com a Uzi Minas. Sim. Tanto é que quando a gente sai, principalmente vai a Belo Horizonte, ainda hoje é muito comum a gente ouvir de pessoas em Belo Horizonte falar, você mora na Uzi Minas? Você não mora em Ipatinga, você mora na Uzi Minas? A Uzi Minas é a empresa. A Uzi Minas é a empresa. E a cidade de Ipatinga hoje, ela funciona a partir da Uzi Minas. Para você ter uma ideia, até o horário, o nosso horário pessoal particular hoje, ele é feito em função da Uzi Minas. Uma comparação muito simples. Caratinga vai chegando 17, 18 horas, 19 horas, você não tem comércio. Não tem comércio. Ipatinga é exatamente o horário em que o comércio é muito forte. É o horário que as pessoas estão saindo da Uzi Minas. Professor Wagner, a Uzi Minas foi um bom negócio vender a Uzi Minas? A Uzi Minas, por incrível que pareça, ela, mesmo na época, quando ela era integrada às outras estatais, a Uzi Minas sempre foi uma estatal lucrativa. Ela sempre foi lucrativa, ela nunca foi uma estatal deficitária. De maneira tal que a gente teria assim, mais de uma resposta para te dar, não é uma resposta simples. Mas a Uzi Minas privatizada, eu vou te falar que até essa última composição societária da Uzi Minas, então eu vou fazer uma divisão muito forte aqui. A Uzi Minas, a partir do momento que ela passa para o controle dos argentinos, ela é uma Uzi Minas sem preocupação com o contexto social, ela não se aproxima da sociedade. Mas a Uzi Minas privatizada antes dessa composição societária era uma empresa que realmente se aproximava, era uma empresa que valorizava a sua contabilidade social. Hoje eu não posso te falar tanto assim, não. Sabe? O professor Wagner,
Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, Salatiel, em primeiríssimo lugar, te agradecer pelo convite, né, de falar desse estudo, né, que eu tenho desenvolvido. Ele não está terminado ainda, então quero te agradecer muito por esse espaço. Não posso de maneira alguma deixar de agradecer a Rede Docton, né, que desde 2001 me recebeu aqui. Hoje eu sou cidadão de Patinga, mas pela Rede Docton eu transformei Caratinga na minha casa, porque eu chego aqui na segunda-feira, amparado pela Docton, e só volto sexta-feira. Então eu tenho que agradecer a Docton, né, por todas as oportunidades profissionais que ela deu para mim. É uma história, né, com relação ao meu estudo, é uma história que, por incrível que pareça, o governador Magalhães Pinto, ele conseguiu desenvolver um processo de silenciamento tão grande, mas tão forte, que pouquíssimos concidadãos sabem dessa história. Então eu agradeço a oportunidade, porque quem sabe, né, através desse programa, pessoas lá de Patinga vão ter contato, né, com esse material, e no final do ano está sendo convertido em livro. Né? Eu fui convidado por uma editora de São Paulo, que se interessou pela história, e o programa, mas o livro, quem sabe, populariza essa história. E o governador Magalhães foi tão esperto que conseguiu até enganar o João Goulart, não é isso? Nossa, realmente. E não era fácil, não. Não era fácil. Nós, então, agradecemos aqui a presença do professor Wagner e a você, telespectador. O nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.